Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Google Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje eu estou aqui com Marcos Vanucci. Ele é empresário, ele é repórter, ele é apresentador, jornalista, já passou aí diversos grandes, né? SBT, Globo, Rede TV e mais um monte. Aí a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas a primeira pergunta que não quer calar. Primeiro, bem-vindo, certo? E segundo, quem é o Marcos Vanucci? Muito obrigado pelo convite, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês nesse grande Go Prime, um espaço especial para falar sobre empreendedorismo, política, enfim. Eu acho que são espaços muito importantes que nos dão a oportunidade de levar informação para o seu público. Bom, Marcos Vanucci é um jornalista, um apresentador há quase 20 anos. Além de jornalista, também sou publicitário, tenho pós em Direito. E venho construindo uma carreira ao longo desses quase 20 anos, tendo atuado aí nos principais veículos de comunicação de São Paulo, entre os quais TV Globo, Rádio Globo, Rádio CBN, Rádio Eldorado, SBT, Rede TV, Manchete, enfim. Já são muitos anos, né, trabalhando com comunicação. Manchete entregou a idade, né? Pois é. Desculpa, mas... minha primeira experiência como repórter aos 22 anos. Legal. Né? Minha primeira experiência como locutor em rádio na Líder FM foi mais ou menos aos 19 anos. Saudosa TV Manchete. Exatamente. A famosa Rede Manchete de Chica da Silva. E lá eu comecei fazendo a Rota do Crime, que era apresentado na época pelo Marcos Rommel. Que legal. Então, muito tempo aí na comunicação, né, atuando aí nessas várias vertentes da comunicação. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Antes da comunicação, antes de jornalismo, antes de tudo. Como que você despertou essa vontade, esse desejo, antes de tudo? Interessante a sua pergunta, Vinícius. Na verdade, eu sempre tive uma ligação muito próxima com arte. Sempre tive uma tendência a trabalhar com arte. E, infelizmente, durante a minha adolescência, a minha infância, eu sempre tive um pai muito repressor. Então, eu tinha medo de manifestar justamente pelo comportamento do meu pai. No determinado momento da minha vida, aos 15 anos, eu resolvi me tornar... ser um adolescente independente, passei a trabalhar, fui trabalhar como office boy, como auxiliar de escritório, para que eventualmente não houvesse necessidade de utilizar recursos financeiros do meu pai. E aí eu teria o álibi de dizer, bom, você não quer me ajudar, mas eu estou fazendo as coisas com o meu dinheiro. E aí fui fazer teatro. Fazendo teatro, acabei descobrindo a música, né? Acabei investindo mais no lado musical, passei a cantar em musicais. E aí, num determinado momento, numa montagem de uma peça na época chamada Hematófagos de Odorata sob os Olhares dos Corvos, com a direção da Lúcia Pacheco, até hoje lembro, eu fui então fazer uma entrevista na mesma Rádio Líder que anos depois eu me tornei locutor. Legal. Então, fui fazer uma entrevista para divulgar esse espetáculo e durante a entrevista, sendo entrevistado assim como você está me entrevistando hoje, o locutor disse, você já pensou em fazer comunicação? Eu falei, não. Você já pensou em ser locutor? Eu falei, não, pois você devia. Você deveria pensar nisso. Grave, né? Você deveria pensar nisso. Mas eu era um menino de 19 anos, estava começando a carreira. Obviamente saí da rádio naquele momento feliz da vida, né? Fui comentar com a minha mãe que o rapaz tinha elogiado a minha voz, a minha maneira de me comunicar. E passados algum tempo, eu então passei a estudar jornalismo. Se eu não me engano, eu estava no primeiro ano de jornalismo. E voltei a essa rádio, que era muito próximo da minha casa. Rádio Líder FM, extinta Líder FM, hoje Top FM, que funciona aqui na Avenida Paulista. Sim. E fui lá e, olha, estou estudando jornalismo, gostaria de trabalhar aqui. Acabei sendo contratado como redator, então eu escrevia toda a parte jornalística da emissora. E meses depois, passei a ser convidado pelo nosso diretor artístico Paulinho a tentar investir na locução. Então comecei fazendo a cobertura dos locutores oficiais como folguista. E Primeiro depois me tornei. Trabalhou nos bastidores, fazendo toda a parte de redação, tudo, e depois que você foi para frente das câmeras. Como Exatamente. foi essa transição? Na verdade, no rádio, para frente dos microfones, né? Então, foi exatamente assim. Em determinados momentos que existia a folga dos locutores oficiais na época... Ah, tá. É que eu já tô lá na frente quando você entrou nas coisas. Tá, beleza. Vamos voltar um pouquinho. Então, realmente, na frente dos microfones. Exatamente. Eu não tinha ido para a TV ainda, nessa época. E aí, quando acontecia as folgas dos locutores oficiais... então eles acabavam me escalando. E aí eu acabei aprendendo a operar a mesa, etc. Acabei tendo um pouco mais de domínio.
E aí acabei me tornando um locutor em pouco tempo na mesma rádio onde eu iniciei fazendo redação jornalística. Pô, que legal. De lá, Vini, eu dei um pulo De muito lá grande. já era o intuito de jornalismo, já começou bem ali, né, no caso. Ali eu estava fazendo, acho que o primeiro ano, já estava indo para o segundo ano de jornalismo. Fazia na Uniban, inclusive aqui no centro de São Paulo. E ali eu tive certeza que o meu encaminhamento profissional seria na comunicação. Fiquei aproximadamente uns 4 anos na Rádio Líder. E aí depois eu já dei um pulo muito grande, o que me deu a certeza de que eu estava realmente no caminho correto. Eu já pulei da Rádio Líder para a Rádio Globo. Então eu comecei a apresentar o Globo no ar e posteriormente me tornei também repórter na CBN. Então atuava em... Uma coisa meio que levou a outra. Exatamente. Ora fazia apresentação na Rádio Globo e na CBN, ora repórter, ora apresentador, ora editor. O jornalista ele tem que ter essa habilidade, né? Você precisa dar uma explanada ali nas suas funções, porque o jornalista ele precisa saber editar, ele precisa saber apresentar, ele precisa saber pautar. Então, a Rádio CBN, indiscutivelmente, foi a minha melhor escola. Que legal, que legal. E eu entendo que deve ter diversos desafios ali por trás também nos bastidores. Me conta um pouquinho disso. Desafios, me lembro de um desafio muito, muito pertinente, inclusive na própria CBN, né? Quando eu entrei na CBN, quem era o nosso diretor de jornalismo era o Heródoto Barbeiro. Foi ele que, inclusive, fundou, né, a primeira rádio de notícia, né, que é o slogan da CBN, a rádio que toca a notícia. E eu me lembro que quando eu me deparei com o Heródoto Barbeiro pela primeira vez nos corredores da Rádio Globo, eu fiquei, de certa forma, até emocionado, porque é um grande nome do jornalismo. E na época que eu comecei, eu jamais imaginei que um dia estaria trabalhando do lado dele, assim como de outros nomes do jornalismo que eu passei a trabalhar posteriormente. E eu me lembro que eu estava no café, no corredor da Rádio Globo, né? Porque os estúdios eram um do lado do outro, e tinha um café ali no canto. A gente, às vezes, nós nos cruzávamos, ali, os colegas jornalistas, para tomar café. E conversando com alguns colegas, o Heródoto foi e passou, né? E começou a ouvir, a gente conversar, tal. Ele falou, você que é o Marcos Vanucci? Eu falei, sou eu. Ele falou, tenho te ouvido na Rádio Globo, tal. Parabéns, bacana teu trabalho, etc, etc. Porque inicialmente eu comecei pela Rádio Globo. Uhum. E aí ele falou, você é jornalista? Eu falei, não, ainda não, estou para me formar. Então, depois você me procura lá na redação para a gente conversar e que eu tenho interesse em trazer você para a CBN. E eu já fiquei bem feliz com aquele convite, né? Porque a CBN, ela tem um nome muito, muito importante, né? Bem respeitada, inclusive, no meio jornalístico. Inclusive, dentro da redação, Vini, até para o teu público também saber, uma informação bem importante, existe um núcleo dentro das redações, seja de TV, rádio ou jornal, chama-se Rádio Escuta, que são profissionais que ficam escutando as rádios, né? Para saber se, por exemplo, a PAN deu alguma notícia que eventualmente a CBN não deu. Então, essa é a função do Rádio Escuta. E quando eu aceitei a proposta de ir para a CBN pelo Heródoto, eu acabei indo fazer Rádio Escuta, inicialmente para poder aprender, né, todos os trâmites ali do jornalismo. Que legal, isso eu não sabia, não tinha esse conhecimento. E ali você vai galgando, né? De Rádio Escuta você passa a ser auxiliar de produção, depois você passa a ser produtor, pauteiro, e aí até você chegar no cargo maior, que é o repórter. Por que o repórter? Porque o repórter é a cara da emissora. Então, quando você ouve um repórter no ar, e você se identifica com aquele trabalho, com a voz ou com as matérias que aquele profissional produz, você vai dizer, bom, eu ouço a rádio porque eu gosto dos repórteres que trabalham naquela rádio. Sim, verdade. Então, necessariamente nós éramos a vitrine. Nós somos a vitrine, né? Eu digo porque existem vários repórteres no ar aí. E na época que eu passei a trabalhar nessa Rádio Escuta, tinha uma menina que trabalhava lá, chamada Gislaine Vicente, que até hoje eu não esqueço o nome dessa cidadã. E ela começou a pegar no meu pé, porque eu era novo e comecei a galgar degraus maiores. Ela já tinha 6 anos de CBN na Rádio Escuta, e eu, meses depois, como Rádio Escuta, o Heródoto me tirou da Rádio Escuta e me colocou direto na reportagem. Entendi. Que era talvez um sonho dela. E aí aconteceram várias situações de, por exemplo, olha, o produtor, o pauteiro pediu para o Marcos gravar tal matéria. E aí dava o recado para ela e ela não passava o recado para mim. Putz, entendi. Então você via que ela começava a tentar puxar meu tapete. Mas, enfim, até hoje ela continua escondida.
E eu continuo aqui. É. Parabéns, Gislaine Vicente. Você gosta literalmente, já que é pra acusar, vamos acusar na gravação, Exatamente. né? E o que eu estou Tá tudo contando aqui certo. é verdade, né? Ninguém está aqui para inventar mentira. Exato, tá tudo certo. E já vamos voltar para a pauta aqui, mas todo político ele deveria ser assim, né? Mostrar as claras. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Aham. E como que foi essa transição, literalmente, de você sair da rádio e ir para a TV? Porque, por mais que seja a mesma mecânica, entre muitas Sim. aspas, tem seus diferenciais, né? Sim, na verdade, a coisa aconteceu justamente pela exposição que eu tive na CBN. Como a CBN é uma rádio muito ouvida do ponto de vista jornalístico, como eu te falei anteriormente, as redações têm os seus radioescutas, né? Então a rádio CBN era uma rádio muito ouvida nas redações. Então as chefias de reportagens das emissoras de TV me ouviam muito, porque eu era repórter, então já me conheciam de nome. Então, todos sabiam que existia um repórter na CBN e um apresentador na Rádio Globo chamado Marcos Vanucci. Então, eu não era conhecido do vídeo, mas do rádio eu já tinha um certo nome, que eu já estava na CBN há mais de 4 anos. Então, grandes nomes trabalharam comigo. César Galvão, que agora está na Record, mas foi repórter na Globo agora há pouco tempo atrás. Silvana Requena, Kátia Marchena, a Vanessa de Silva, Luciana Marinho, Carlos Malho. Ou seja, são grandes nomes do jornalismo. Nomes. Então, depois de alguns anos fazendo CBN, tinha um amigo, o Sérgio Santos, que trabalhava na Manchete. Ele era chefe de reportagem na Manchete, na TV Manchete. E ele me ligou e disse, olha, tem uma vaga aqui na reportagem, eu indiquei você. Você tem interesse em vir conversar com a gente? Falei, sim. Então, quando eu cheguei na Manchete para conversar com o Hermes Leal, que depois passou a ser o meu diretor, ele já me conhecia do ar, da CBN. E aí, então, me fez a proposta para me tornar repórter de um programa chamado Na Rota do Crime, que era um programa policial que trazia uma temática e um diferencial em relação à cobertura de eventos policiais. O que a gente vê hoje, a gente pega aí 2 exemplos, o Cidade Alerta e o Brasil Urgente, que também passei, né, pelos 2 veículos, pelos 2 programas. São programas que o repórter vai até o local contar o evento depois de ocorrido. A Rota do Crime vinha num caminho ao contrário. Nós estávamos na cena do crime. Entendi. Então, a proposta da Rota do Crime foi uma proposta que deu muito certo, porque era uma proposta inovadora de colocar o repórter junto com o policial dentro da viatura. Então, nós parávamos nas companhias de polícia, acertávamos a pauta com o comandante, então nós entrávamos na viatura. Se acontecesse alguma coisa, nós teríamos material. Se não acontecesse nada... Sempre acontecia, né? São Paulo, impossível, né? Então, esse tipo de jornalismo é um jornalismo que deu muito certo na época. E a Rota do Crime acabou se tornando um dos maiores líderes de audiência da TV Manchete. E até hoje, muitas principalmente nas TVs pagas, né, tem muitos programas pautados justamente desta época, né, de fazer rota, perseguição, tudo que é isso aí que vocês criaram, que foi muito sensacional. Exatamente. O 24 Horas da Band. 24 horas, exatamente. Segue nessa linha. Eles tentam copiar mais ou menos o que nós fazíamos na Rota do Crime. É isso. Legal. E depois disso, você só ficou pautado nesta parte ou você foi para outro ramo de jornalismo? Então, eu fiz de tudo de jornalismo. Eu fiz a maior parte da minha carreira sempre foi ligado ao jornalismo policial, mas também transitei no jornalismo geral, que a gente chama. Também fiz entretenimento, porque quando eu parti para outras emissoras depois que a Manchete faliu, eu ainda continuei, eu fiz a transição da Manchete para a Rede TV. Né? E aí, na época, eu passei a trabalhar com o Datena. O Datena tinha se desligado da Record na época e foi apresentar um programa na Rede TV chamado Repórter Cidadão. E eu passei a trabalhar com ele justamente porque tinha experiência com jornalismo policial. E aí, durante um tempo, ele acabou voltando, porque ele tinha uma multa contratual com a Record de mais de R$1 milhão na época, e se ele não voltasse, ele teria que pagar essa multa. Nesse interim, o Marcelo Rezende havia sido contratado pela Rede TV para apresentar um programa chamado Rede TV Repórter, que é mais ou menos um Globo Repórter. E aí, com a saída do Datena, o Marcelo Rezende então assume o local, a apresentação do Repórter Cidadão. Então, fiquei fazendo o Repórter Cidadão com o Marcelo Rezende por pelo menos uns 4 anos, até então eu achar que
naquele momento, o que eu tinha que ter vivido com o jornalismo policial, para mim já era suficiente. Então eu falei, agora eu vou buscar novos desafios. Então acabei migrando para a TV Globo. E aí onde eu fui fazer a cobertura de geral. Né? Então não fiquei segmentado como um repórter policial. Então eu fazia entretenimento, cultura, enfim, fazia aí começou a diversificar todas as aí você pautas. amplia. E isso pro repórter é fantástico, Vinícius, porque você acaba tendo uma visão muito macro da coisa, né? Você não fica um repórter segmentado e muito fechado naquele segmento em específico. Então a Globo TV, eu já tinha passado pela rádio, então a Globo também me abriu esse leque de oportunidades. Certo. E como você se envolveu com a política? Na verdade, agora a história começa a pegar outro caminho, né? Que assim, vamos lá. Eu entendi que aconteceu com o 8 de janeiro, que você vai começar por aí. Eu acho que seria esse o pauta. Lógico que tem algumas sementinhas e tudo, mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Na verdade, assim, a minha ida para a política, ela se deu também pelo jornalismo. Eu já tinha também trabalhado, eu vou dizer, indiretamente com política, fazendo assessoria de imprensa, né? Mas não tinha um envolvimento direto com a política. Então, eu era contratado para fazer assessoria de imprensa durante um período de grandes nomes da política em São Paulo. Cito alguns aqui, por exemplo. Marina Silva, o Eduardo Campos, que acabou falecendo com acidente de helicóptero. Teve um outro candidato a governador, que eu não me recordo o nome agora, mas eu também fiz a campanha dele. Kassab, eu fiz parte da assessoria dele nos 2 mandatos em que ele esteve à frente da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, então eu trabalhava ali nos bastidores como assessor de imprensa na política. Então acabei aprendendo como é que funcionava um pouco os bastidores. Agora, voltando já daquele ano de Kassab, já alguns anos atrás, para... Essas foram as sementinhas que foram plantadas. Para a atualidade, chegamos então ao 8 de janeiro. Eu, como jornalista, sempre tive como principal pauta da minha carreira a ética e a verdade. E eu acho que essa é a principal função do jornalista, independentemente do veículo que você atue. Eu acho que você ter ética, você fazer o seu trabalho com a verdade, não só um compromisso que você tem com o seu público, mas é a sua obrigação até para consigo mesmo. E aí, quando a gente começa a observar o cenário político no país, onde um cara que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, onde se envolveu dezenas e dezenas, milhares, centenas de personagens ligados à esquerda no país, todos eles condenados e presos por corrupção, condenações essas referendadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal na época. E num piscar de olhos se tira esse cara da cadeia para torná-lo elegível e torná-lo presidente da República. Aí me acendeu o start. Quando eu percebo que a imprensa, e que infelizmente eu sou obrigado a fazer e tecer críticas aos meus colegas, porque eles estão fechando os olhos para a realidade do país por interesse próprio. Eles estão olhando para o próprio umbigo, para não perder o teu salário, para não perder o teu emprego. Ou seja, cumprindo determinações da direção das emissoras e de seus respectivos editores. Então, vá para a rua e fale isso. E ele fala, mesmo ele sabendo que não é verdade. E eu não compactuo disso. Então, eu vejo que a imprensa brasileira, infelizmente, foi estuprada literalmente. A imprensa brasileira, para mim, como jornalista, enquanto profissional da comunicação durante quase 20 anos, então eu posso dizer para você que eu tenho expertise para falar sobre isso. Eu vejo que a nossa imprensa ela está completamente cooptada e manipulando a opinião pública. E por não concordar com isso, eu então me dirigi a Brasília. Me coloquei à disposição de dar voz àquelas pessoas. Muitas delas começaram a se reunir em seus respectivos QGs nas suas cidades. E depois em Brasília começou a ter aquela concentração maior em frente ao QG de Brasília. E eu costumo dizer, Vini, que nós repórteres nós somos contadores de história. Qualquer repórter, até aquele foca que a gente chama... É porque o intuito principal não foi nem fazer a invasão, né? Foi simplesmente estar ali. É que, infelizmente, o povo é complicado. Nem sabia que haveria invasão. Eu digo assim, o começo do QG em Brasília, né? Quando eu falei para você que nós repórteres somos contadores de histórias, qualquer repórter, até um foca, o foca é o que a gente chama de jornalista em início de carreira. Certo.
Até um Foca gostaria de estar no QG de Brasília, porque ali eu lembro que chegou a reunir cerca de 3 milhões de pessoas. Então você imagina o que tem de história por trás daquelas pessoas. Se eu tivesse na Globo, eu certamente produziria ali pelo menos uns 20 Globo Repórteres. Então identifiquei ali uma oportunidade, porque achei que era um evento histórico, que ia entrar para a história do Brasil, e falei, bom, se eu sou apenas um grão... Você pensou que ia ser entrar para a história do Brasil de uma forma boa, né? Exatamente. Não da forma que foi. Que entrou, exatamente. Que realmente está na história do Brasil, mas... Mesmo me considerando, Vini, apenas um grão, né, de areia naquele emaranhado de pessoas, eu falei, eu ainda assim vou utilizar a minha voz, a minha popularidade, enfim, eu sou uma pessoa pública, então eu tenho um engajamento importante nas redes sociais, então eu vou fazer com que essas pessoas sejam ouvidas. E, para minha surpresa, acabei me tornando uma das vítimas do 8 de janeiro. Mesmo como repórter, fazendo a cobertura lá no dia 8, cheguei em Brasília no dia 7 e voltaria no dia 8. Então fiz toda a cobertura das manifestações, voltei ao QG de Brasília depois das 5 da tarde, acabei voltando para o QG para gravar outros depoimentos, né, para ouvir o que as pessoas tinham achado do ocorrido, por convite de uma pessoa que eu conheci lá que estava numa das barracas, acabou me convidando a jantar naquela barraca. Eu estava muito cansado, né, porque nós percorríamos ali do QG até o Planalto lá, quase 7 quilômetros andando, ida e volta, né? Então 14 quilômetros ida e volta, eu estava muito cansado. E acabei aceitando o convite do dono daquela barraca para ficar por ali. Dorme aí, você vai embora amanhã, né? Dorme aí com a gente, tá? Aproveita e coloca seu telefone para carregar. E eu acabei aceitando o convite, montaram lá um colchão inflável para mim, acabei dormindo nessa barraca e no dia seguinte acabei sendo preso com todas aquelas pessoas. Mais de 1.000 pessoas presas no QG de Brasília. Mesmo me identificando como jornalista, mesmo apresentando todas as colocações necessárias para que aquilo não acontecesse. Mas aí eu volto no início da minha fala, né? Essa debandada da justiça brasileira, ela culminou com a prisão ilegal, inconstitucional e, sobretudo, imoral de todas essas pessoas. E digo por conhecimento de causa, porque não foi ninguém que contou. Eu estava lá e vi exatamente tudo o que aconteceu. E é exatamente por isso que a situação do Brasil chegou onde está. Porque nós, jornalistas, e aqui eu faço uma reverência e uma mensagem de admiração a você, Paulo Figueiredo, a você, Alan dos Santos, a você, Constantino, a doutora Ludmila Lins Grillo, que é uma exilada política nos Estados Unidos, uma magistrada, uma juíza que contrariou o sistema e precisou deixar o Brasil para não ser perseguida. Então, você ver essa situação com normalidade é realmente você estar cego, surdo e mudo. Porque o que acontece no Brasil atualmente, essa desordem jurídica, essa perseguição, essa sanha persecutória de querer calar jornalistas, é uma coisa absurda. Então, esses jornalistas que eu citei, Figueiredo, o Alan, o Constantino, são exatamente esses jornalistas, assim como eu, comprometidos com a verdade, que verdadeiramente incomodam o sistema. E é por isso que nós somos perseguidos. Entendo. E é que assim, vamos lá, só para eu poder entender, porque de política eu não sou tão expert nessa situação. Se eu falar de marketing digital, todo mundo sabe que eu posso falar 10 dias, 10 noites tranquilamente. 10 programas, né? Faço aqui tranquilo. Mas de política não sou tão adepto a esse conhecimento ainda. Uhum. Mas se teve um grande problema que foi a invasão. Sim. O que aconteceu que literalmente não souberam organizar? Me fala a sua visão sobre tudo isso. A minha opinião é muito clara, é muito objetiva. Aquela invasão ela não foi promovida pela direita. Aquela invasão ela foi combinada pelo sistema. Né? O atual presidente, que eu me nego a dizer o nome, ele já havia criado toda uma narrativa, toda um processo, uma sistemática ali para que ele utilizasse aquele evento a favor do governo. Não vou me ater aqui a detalhes, porque senão nós teríamos que ter 2 programas para falar sobre isso,
Mas para quem acompanhou, no mínimo, parte da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que inclusive eu estive arrolado, mas fui impedido de ser ouvido pela senhora Elisiane Gama, justamente por ela saber que eu era um jornalista e que eu, portanto, poderia ter material que comprovasse a omissão do atual governo. Então eu costumo dizer o seguinte, Vini, só para que você e todo o nosso público aqui entenda. Brasília é uma das regiões mais bem policiadas do país, justamente por concentrar os 3 poderes. Então, eu vou citar um exemplo quando eu trabalhava na Rádio Globo. Quando eu trabalhei na Rádio Globo, eu era o apresentador oficial dos shows da Xuxa, quando a Xuxa estava em evidência. Então, todos os shows dela em São Paulo, quem apresentava era eu. Então, eu me lembro que para um show dessa magnitude, há toda uma estrutura de segurança. Então, quando se quer montar uma estrutura de segurança, se monta. Com gradios, com policiamento, enfim, com toda a estrutura que o governo tem. A minha primeira pergunta é, por que não impediram as pessoas de descerem ao Planalto? Por que permitiram? Segunda pergunta, ainda assim que as pessoas estivessem concentradas no QG, existe uma agência chamada ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que faz parte do governo federal e que, portanto, monitora toda a movimentação de coletivos pelo país. Então, com todos os avisos que a ABIN teve, Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN teve mais de 20 avisos, porque existiam policiais da inteligência dentro do QG, então eles sabiam exatamente o que estava acontecendo no QG, qual era a movimentação, quantas pessoas estavam ali diariamente, e essas informações eram repassadas para o governo. Então, quando começou a ter a iminência de uma invasão, olha, há indícios de que haverá invasão. Há indícios de que haverá uma movimentação mais intensa. Existem inúmeros ônibus saindo do país inteiro. Ou seja, eles tinham todas essas informações. O governo tem estrutura para isso, né? E isso não foi feito. Por quê? Se houvesse um impedimento apenas pela ANTT, por ação da ANTT, nas rodovias que dão acesso a Brasília, esses ônibus não teriam chegado a Brasília. Portanto, a invasão não teria ocorrido. Então, eles permitiram que as pessoas fossem, eles permitiram que as pessoas chegassem, justamente porque eles infiltraram pessoas da esquerda no QG com o único objetivo de se disfarçarem de direita, incentivarem que as pessoas descessem para o Planalto, apimentassem um possível quebra-quebra. Então, vamos vamos incentivar, vamos para baixo, vamos descer, vamos quebrar tudo. Todos disfarçados de direita. Um grupo de aproximadamente 200 pessoas desceu na frente. Essas pessoas entraram nos prédios, quebraram tudo na frente daquela grande massa. E quando a grande massa chegou, acabei criando o efeito manada. Era fácil colocar a culpa nas pessoas que foram posteriormente para lá. E eu digo isso sem nenhum tipo de dúvida, porque em 70 dias de QG de Brasília, 70 dias em que as pessoas estiveram reunidas, eu me lembro que chegou a ter datas lá com 3 milhões de pessoas. E nunca foi registrada uma ocorrência no QG em Brasília, com 3 milhões de pessoas. Então, não vamos subestimar a inteligência alheia, né? Você dizer que 3 milhões de pessoas ficaram reunidas durante quase 70 dias no QG, sem nenhum tipo de animosidade, e simplesmente no dia 8 vamos descer e vamos quebrar tudo porque a gente vai resolver a situação do país? Isso não me parece ser nem um pouquinho inteligente. Entendo. Né? Então foi isso que aconteceu. Eu estive lá, cobri tudo, vi tudo o que aconteceu, né? E diante de tudo que foi narrado na CPMI, por exemplo, um fato muito importante, quando o Flávio Dino, que estava à frente do Ministério da Justiça, se nega a entregar as imagens, ora, eu assalto a tua casa, eu entro na tua casa para te roubar ou para te furtar. Você tem as imagens do circuito da tua casa. Você vai numa delegacia e diz, doutor, a minha casa foi invadida, eu tenho a imagem do bandido. O delegado diz assim, você tem a imagem? Tenho, eu sei quem é. Não o conheço, mas eu tenho a cara dele. Então traz as imagens para mim. Não, eu não quero.
Eu não sei se eu sou tão inteligente a ponto de só eu enxergar essa possibilidade. Porque se um ministro da Justiça, que eu imagino que preze pela justiça, que busca pela justiça, pela ética, pela honestidade, pela transparência, tá aqui as imagens. Vamos identificar quem quebrou, quem fez o quê e punir essas pessoas individualmente pelo dano que ela provocou. E aí eu entro no direito. Aí eu posso falar com propriedade porque eu tenho pós em direito penal e processual penal e posso discursar aqui sobre o que é direito penal. Então, se não há individualização da conduta, é o mesmo que nós estarmos aqui. Você é corintiano, Vini? Não. Você é não palmeirense? Sou. Também não. Você é São Paulino? São Paulino. Então eu vou me retirar desse podcast. Porque eu sou corintiano. Mas eu sou imagina, assim só por causa do meu avô também, porque eu nem sei de nada sobre futebol. Se você me perguntar quem é, eu tô na época ainda do Kaká, era do São Paulo, pra você ter noção. Pra você ter uma ideia, o STF, ele coloca ele abraça esses crimes que para mim são supostos, como multitudinário. O que é um crime multitudinário? É o mesmo que nós estarmos num estádio assistindo um jogo de futebol, 2 pessoas cometerem um crime e todas as pessoas no estádio serem presas. Entendi. É exatamente isso que o STF fez, né? Além do que, todas essas pessoas que foram presas, eu insisto e vou sempre ressaltar, ilegalmente, inconstitucionalmente e imoralmente. Todas essas pessoas que foram presas e que eu me incluo entre elas, né? Elas não têm foro privilegiado, elas não têm prerrogativa de foro. Você ficou quanto tempo preso? 70 dias preso. Só para você poder entender o que é prerrogativa de foro. O STF é um órgão julgador. Ele está para julgar crime de quem tem foro privilegiado, prerrogativa de foro. Quem tem prerrogativa de foro? Deputados e senadores. Ponto final. Civis não têm prerrogativa de foro. E por que o STF chamou esses processos para ele? Já a primeira ilegalidade. Essas pessoas foram presas no QG. Se elas estivessem cometendo algum crime, o Exército de Brasília não teria permitido que elas ficassem lá 70 dias. Outro erro. Crime de perfídia, quando você é enganado. Então, eles em nenhum momento avisaram nós que nós seríamos presos. Eles simplesmente apontaram armas para nossa cabeça e disseram, entrem nos ônibus. Para onde nós vamos? Vocês vão passar por uma identificação, depois vocês serão liberados. E nós fomos presos enganados. No Código Penal, isso chama-se crime de perfídia. Então, assim, se eu for discorrer aqui de todos os crimes que aconteceram, né, inclusive sendo referendados pela Polícia Federal, né, que a gente não pode generalizar porque a instituição é uma instituição séria, mas existem ali meia dúzia de cupinchas que estão aliados com esse governo e que insistem em obedecer essas determinações ilegais. E servidor público que cumpre determinação ilegal, ele também se torna um criminoso. Porque como servidor público, ele incorre em crime de improbidade e de prevaricação. Então, assim, é uma série de erros que, desde o 8 de janeiro do ano passado, vem acontecendo. E agora, recentemente, com as denúncias da Folha, a gente começou, enfim, por causa de um trabalho jornalístico, e aí vem o trabalho do jornalista, né, por causa do Glenn Greenhalgh, que acabou colocando para a Folha todas essas transcrições dessas conversas de 2 auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, em que eles declaradamente dizem que ele pede para mudar o que está escrito nos inquéritos. Então, por exemplo, investigue a Revista Oeste. Olha, a Revista Oeste não tem nada, não está falando nada do STF, não cometeu crime nenhum. O material dele é puramente jornalístico. Dá um jeito, cria alguma coisa. Isso é justiça? Cria alguma Isso coisa. É juiz? Isso é juiz? Me parece que essas pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo no Brasil precisam se informar melhor. E eu digo isso com total propriedade, porque mantenho contato permanentemente, 24 horas, com deputados, com senadores, com todos os advogados que atendem esses réus, com os advogados da ASFAV, que é uma associação que foi montada em proteção à família, aos familiares e às vítimas desse episódio. Então, eu estou diretamente envolvido no 8 de janeiro, desde o dia 20, que foi o dia que eu fui solto, que eu cheguei em São Paulo. Desde o dia 20 do ano passado. Isso fez com que você pautasse agora para a ida para ser vereador?
Mais ou menos isso. Na Papuda eu acabei tomando um certo protagonismo justamente pela minha ação enquanto jornalista, porque comecei a cobrar lá dentro as coisas que estavam acontecendo, comecei a colocar literalmente o dedo na ferida, e até pela minha própria formação em direito, conhecedor de lei, comecei então a instruir as pessoas que estavam presas. Eu garanto para você, Vini, que 90% das pessoas que estavam presas comigo são pessoas extremamente simples. Pessoas, a maioria delas não tinha nem segundo grau. Então viam em mim um ombro, um apoio. Então o Marcos tem conhecimento jurídico, ele pode nos orientar em relação aos processos. E lá dentro da Papuda eu passei a incomodar. Acabei me tornando uma pessoa não grata, até pelos próprios agentes, com algumas exceções. Porque tinham agentes lá que entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Vocês são presos políticos. A gente lida com bandido diariamente. Vocês não têm perfil de bandido. E aí passei a incomodar. A partir do momento que começou a acontecerem as visitas dos senadores, dos parlamentares no presídio, Malta, então, me reconheceu quando eu fazia o Brasil Urgente, de uma entrevista que eu tinha feito com ele, quando ele estava à frente da CPI da pedofilia. E quando ele me olhou na ala de presos, ele falou, não acredito que você está aqui. Falei, pois é, eu estou aqui. A partir daí, eu fui indicado para a CPMI, mas eu não fui ouvido, porque eles entenderam que o meu depoimento seria um depoimento importante, né? E a partir daí começou-se então um alinhamento para que eu, de alguma maneira, ajudasse a direita. Então, Marcos, você precisa sair candidato a vereador. E aí foi quando surgiu. Deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos pegar para uma pessoa leiga que está nos ouvindo hoje, que não entende nem o que é centro, direita ou esquerda. Qual é a sua visão disso aqui? De centro-direita? Direita, centro e esquerda. Quero sua visão como um todo da política. A direita, basicamente, que é o viés que eu defendo, a direita ela defende os valores da família. E quais são alguns desses valores? Os valores cristãos, os valores da família, de você dar continuidade à espécie humana num casamento heterossexual, contra a ideologia de gênero, contra a linguagem neutra, contra o aborto. Essas são algumas pautas da direita e que eu compactuo. A esquerda vai num caminho inverso. A esquerda ela criou uma narrativa, né, de que ela atua na defesa dessas pessoas que eles chamam de menos favorecidas. Então são os mais pobres, são as minorias. Então eu vou citar aqui alguns exemplos e aqui respeitando a busca e a escolha de cada um, tá? Que eu não estou para fazer juízo de valores. Mas o que a esquerda defende? Né? A liberação das drogas, o uso da maconha, a liberação do aborto, esses grupos minoritários, que são os gays, as lésbicas, enfim, cada um vive a tua vida entre quatro paredes da maneira que você achar melhor. O que você não pode, que é o que eu entendo e que eu defendo, é você tentar incutir na cabeça de uma criança, né, que ela deve abraçar esse tipo de causa. Entendi. Eu não sei se... Acho que você não tem filho ainda, né? Tenho, tá para nascer, né? Sim. Em dezembro. Pois é. Então, se você imagine, dentro das universidades federais aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, e digo também, porque eu também sofri esse tipo de retaliação. Eu falo porque, sinceramente, assim, eu não sei... como eu falei, não entendo muito de política, eu só estudo quando é para a eleição. E aí a gente tem que estudar justamente para poder saber quem a gente vai colocar lá dentro e a gente tenta entender um pouquinho mais. Mas, assim, eu acho um absurdo. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, já falei algumas vezes. Eu acho um absurdo que o governo faz com as minorias. De separar, de tentar... Desagregar tudo. Exatamente. Não importa, é o que você falou, não importa se em quatro parênteses você é gay, lésbica, simpatizante, sei lá, o que você quiser. Exatamente. Acho que não tem problema nenhum ser isso. Por que ao invés da gente tratar minorias, se é branco, se é pardo, se é pardo, se amarelos... É gay, se é hétero. Não importa. Exatamente. Ao invés da gente separar as minorias, por que a gente não pensa em respeito? Porque o meu respeito, independente do que você seja, você é um ser humano. Exatamente. Temos que respeitar. Mas eu tenho essa resposta para você. Eu tenho essa resposta. A esquerda, ela finge, ela vende o discurso de defender essas minorias. Mas, na verdade, ela usa essas minorias como massa de manobra,
né, para torná-las capital político. Então, eu te dou um exemplo agora, né, do que aconteceu recentemente. Lula foi eleito, porque para mim ele não foi eleito, um presidente que não consegue sair às ruas, ao contrário de Bolsonaro, que onde ele sai, ele arrasta multidões. Então eu não consigo entender que onde um presidente que tem popularidade, essa popularidade não se reflete nas ruas, né? E não me considero nem um pouquinho ignorante para tentar entender o que acontece no cenário político. Então, o que você consegue enxergar? Ele foi supostamente eleito defendendo as minorias. Então, basicamente, o Norte e Nordeste são as pessoas mais pobres, né? As que deixam os estados do Norte e Nordeste para migrar para o Sul para tentar uma vida melhor. Não é assim que funciona? Eu tenho pais nordestinos, tenho tios nordestinos que deixaram seus respectivos estados para tentar uma vida melhor no Sul, no Sudeste. Saem de lá por quê? Se lá é bom. Saem de lá porque não tem condições de vida. Não me coloque saias justas. E essa migração ela acontece até hoje. Sim, sim, é então, verdade. a Bahia, por exemplo, vou citar a Bahia como exemplo. A Bahia ela é governada pelo PT há 20 anos. E não sai do zero. Quando você tem um time de futebol e você vê que o atacante não está rendendo, o que você faz? Você troca. E eles insistem em continuar com o PT à frente do governo da Bahia, por exemplo, 20 anos. E o estado é um dos estados mais pobres do país, onde a renda per capita é uma das menores do país, onde a violência atingiu níveis absurdos e a população não enxerga isso por quê? Porque ela está alienada. Porque ela continua acreditando que um dia o PT, a esquerda, vai ajudá-la a ter a sua casa, vai ajudá-la a ter o seu emprego, e aí as pessoas já estão envelhecendo. E aí, infelizmente, essa narrativa, ela acaba se transferindo para os demais membros da família. Então, você vai acabar envolvendo seus filhos acabam envolvendo seus netos. O meu avô acredita na esquerda, então meu avô apoia a esquerda, e acaba essa sucessão de erros. Só para finalizar essa contextualização que eu fiz aqui, nas universidades federais, por exemplo, eu atualmente fazia mestrado na Universidade Federal de São Paulo, em Ciências Sociais. As universidades federais são todas cooptadas pela esquerda. Então, quando você fala que você não faz parte desse time, você começa a ter retaliação. Eu tinha um orientador, que eu não vou dizer o nome dele aqui, que passou a me deixar de lado, me jogar para escanteio, porque ele leu uma frase no meu status do meu WhatsApp que dizia o seguinte: Brasil, um país que elege um ladrão com uma imprensa cooptada e um judiciário manipulador. A partir daí, o meu mestrado não avançou mais. Ou seja, fui obrigado a abandonar o mestrado numa universidade federal, porque o orientador acredita ou quer impor que você tenha o viés político ligado para a esquerda. Então, quando você vai para um caminho alternativo, você não pode. Você é terrorista, você é fascista, você é tudoísta. Os honestos são eles. Lula é a alma mais honesta do nosso país. Acabou de cortar aí 3 milhões, mais de 3 milhões de bolsas família no Norte e Nordeste, região essa que ele diz que foi a região onde ele recebeu mais votos. Ou seja, das pessoas mais pobres, ele cortou os auxílios. Esse cidadão estaria bem intencionado com a população? Deixa essa pergunta no ar. Vocês sabem que eu não gosto muito de entrar em pauta política, apesar de já estarmos entrando, né? Mas vamos então voltar para você. Especificamente, vamos deixar essa pergunta em aberto aí. E eu quero ouvir a sua opinião, sim. Depois o Marcos ele vai acompanhar todas as nossas comentários aqui. Então, por gentileza, já falem a sua opinião sobre tudo isso aí, porque eu gostaria muito de ouvir, né? Mas, falando sobre o Marcos, qual foi o estopim, qual foi a decisão que você tomou para ser vereador? Eu sei que tem tudo isso envolvido, isso tá claro, ok? Mas qual foi
cara, eu vou fazer acontecer? O meu start, Vinícius, eu posso garantir para você que todas as pessoas que foram presas, como eu, tiveram prejuízos imensuráveis, cada qual na sua proporção. Você teve um prejuízo, inclusive, não sei se você gostaria de falar, mas... Sim, vou falar, é importante que as pessoas saibam. Hoje, depois de 1 ano e meio, eu consigo falar um pouco disso sem me emocionar tanto, né? Então, para não dizer aqui que estou falando apenas do meu prejuízo, então quero estender isso a todos os colegas que foram presos. Todos eles tiveram prejuízo, perderam casa, tiveram seus bens bloqueados, carros bloqueados, perderam empresas. Cerca de 500 pessoas deixaram o Brasil pedindo asilo político na Argentina para fugir dessas condenações absurdas, que nem um homicida no Brasil é condenado a 17 anos. E essas pessoas estão sendo condenadas ilegalmente, sem cometimento de crime nenhum, porque muitos, a maioria dos processos, sequer tem prova contra aquelas pessoas. E eu, não diferente dessas pessoas, acabei tendo uma das maiores perdas da minha vida. Enquanto eu fui preso, eu acabei perdendo os meus pais por conta da minha prisão. Então, se existe outro motivo maior que esse para que eu não me dedique, para que eu não dedique cada segundo da minha vida para responsabilizar todas essas pessoas que fizeram isso com a gente, eu não vejo um motivo maior que esse. Porque, inclusive, eu não tive nem a oportunidade de ir no velório deles. Os meus irmãos esconderam essa informação de mim e eu só fiquei sabendo depois de 2 meses, quando eu já tinha retornado a São Paulo. Então, se essas pessoas que estão nos assistindo acham que o que acontece no Brasil é normal, se você que está me assistindo, você acha que perder os meus pais por conta de ilegalidades que o sistema adotou para prejudicar pessoas que têm um viés diferente, porque eles falam tanto em democracia, e eu vejo que democracia é exatamente você ter a abertura para você ouvir os dois lados. Isso é um diálogo democrático. Agora, quando você começa a perseguir pessoas que simplesmente foram para Brasília se manifestarem pacificamente, porque a Constituição diz que é livre o direito à manifestação. Isso é um direito constitucional. Ninguém cometeu crime ali. E as pessoas que cometeram crimes, que paguem, mas identifique-as individualmente e cada um pague. Não condene as pessoas num balaio como se fosse gado, dizendo assim: vamos condenar para essas pessoas nunca mais desafiarem o sistema. Mas eu quero dizer aqui para o sistema: eu continuarei desafiando o sistema. Eu continuarei dando voz às pessoas. Eu continuarei denunciando todas essas ilegalidades. Porque se Deus me permitiu ser jornalista, se Deus me permitiu ter força na minha voz, essa força será e vai continuar sendo usada. E onde exatamente eu identifiquei essa possibilidade? Através da política. Só através da política, só através de fortalecermos as câmaras municipais e as prefeituras a partir de agora, de 2024, né, nas próximas eleições, esses resultados vão reverberar nas eleições de 2026 para a escolha de deputados federais, estaduais e senadores. Só a gente mudando essa bancada que a gente vai conseguir exterminar esses ratos, esses vermes da esquerda do poder. Porque eles não estão para governar. Eles estão para acabar com o país e para perseguir opositores. Certo. Você está como vereador? Sim, eu sou candidato a vereador por São Paulo, pelo Partido Mobiliza. A minha legenda é 33801. 801 se referindo exatamente ao 8 de janeiro. Então, venho trazendo toda a minha experiência como repórter, porque eu, como paulistano, eu posso garantir para você que em quase 20 anos como repórter, eu percorri desde a periferia até a alta elite. Então, eu sei exatamente o que acontece numa cidade com a magnitude que São Paulo tem. E vou utilizar de todo o meu conhecimento, vou utilizar de toda a minha voz como jornalista, do meu conhecimento com direito. Vou aprender, porque para mim uma vereança é uma situação nova também.
Mas assim como um dia eu aprendi a ser repórter, assim como um dia você aprendeu a ser empreendedor, eu vou aprender a ser um vereador. E vou ser um vereador ético, vou ser um vereador verdadeiro e vou chegar ao parlamento em Brasília em 2026, se Deus quiser, como deputado federal. E aí nós vamos brigar em condição de igualdade. Perfeito. Me aguarde que 2026 eu estarei em Brasília. Nós estamos para terminar o nosso episódio aqui. Você gostaria de deixar um último recado? Aproveite, já que você vai falar sobre esse minutinho, me fale bem resumidamente, né, por causa do tempo, mas que a gente acabou não entrando. Eu sei que a gente tem muito o que conversar sobre as suas pautas, literalmente, pro governo. Para ser vereador, né, no caso. Bom, Vinícius, para não me estender muito, eu vou falar de uma proposta que eu tenho, que eu acho que é bastante importante, que é exatamente a implementação do CAC. O que é o CAC? É um Centro de Apoio ao Cidadão. Esse CAC ele vai funcionar como um mini poupa-tempo, onde com a ajuda da iniciativa privada, com a ajuda de comerciantes e empresários da região, a gente vai ter um polo de atendimento nesses bairros, onde esses atendimentos eles vão se estender a diversas demandas. Então nós vamos ter lá o voluntariado atendendo assuntos relacionados à psicologia, ao direito, enfim, profissionais de diversas vertentes atendendo essa população. Por que eu falo de CACs? Muitas vezes você tem no seu bairro pessoas que sequer sabem elaborar, por exemplo, um currículo para ele apresentar numa empresa. Sim. Às vezes a pessoa não sabe como dar encaminhamento à sua habilitação. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer um tratamento dentário. E o CAC vai funcionar para isso, para atender a comunidade local. Então, a minha ideia é montar esses CACs com o apoio da iniciativa privada e dos empresários da região, para que essa população seja atendida na região. E aí você também desafoga o atendimento público, seja no Poupa Tempo, seja na UBS do bairro, seja no hospital da região. Você consegue filtrar aqueles atendimentos ali e você consegue dar oferecer um atendimento mais humanizado para essas pessoas, para que as pessoas consigam ter um pouco mais de qualidade de vida. Existem aqui outras diversas pautas que eu poderia aqui ficar... Tem algum site, alguma coisa que consiga ver isso ou não? Não, essa proposta em específico e outras, serão apresentadas no meu material de proposta, caso seja eleito. Né? Isso não está disponibilizado na internet ainda. Um material que está sendo disponibilizado na internet agora, neste momento, porque nós saímos da pré-campanha e iniciamos a campanha efetivamente agora, em todo o estado, é o material de campanha, necessariamente. Então, para você que está nos assistindo, se você, por favor, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais, o meu Insta é @marcos.vanucci. Vanucci é VANUCCI. Tá? Lá você me acha, no Facebook também pelo mesmo nome. Lá você vai encontrar meu material como repórter e vai encontrar também todo o material que está sendo produzido pela minha equipe de marketing, inclusive equipe essa do qual o nosso amigo Vini faz parte, né? E também a Simone. Então você consegue ter acesso a todas essas informações. Eu queria só deixar um abraço para finalizar, se você me permite. Certeza. Deixar um abraço aqui a toda a comunidade de patriotas, essas pessoas que foram presas injustamente, as pessoas que estão exiladas na Argentina, mais quase 500 pessoas que pediram asilo político na Argentina para fugir dessas perseguições, dessas condenações absurdas. Tenho certeza que você que é patriota, você que é paulistano, você vai ter um representante à altura de todos os presos e exilados políticos na Câmara de São Paulo. Então, se você é eleitor de São Paulo, se você tem parentes que votam em São Paulo, amigos, eu estou aqui à disposição. Conto com a tua ajuda, Marcos Vanucci para vereador, 33081. E quero mais uma vez, já agradecer no início, agradecer o espaço, Vini. Isso. Agradecer todo o trabalho que você vem fazendo aí nos bastidores em relação ao trabalho digital. E desejar sempre muito sucesso no teu podcast. E sempre aqui à disposição para o que você precisar. Obrigado, Marcos. Obrigado. E obrigado por ter vindo aqui também, contado a sua história, a gente poder trocar essa ideia mais profundamente e entender um pouquinho mais desse cenário político aí, tá? Então, muito obrigado por tudo. Meus queridos amigos que estão aí assistindo na gente, que Deus abençoe a vida de vocês e assim se encerra mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Então, se você gostou,
por gentileza, comente o que você acha de tudo isso, deixe aquele like maroto e se inscreva e mande para alguém. Olha só, já estou fazendo o combo aqui completo já no final. Mande para alguém que você acha que seria interessante ela assistir isso aí, beleza? Então nos vemos num próximo episódio. Fique com Deus, permaneça bem e nos vemos num próximo episódio. Tchau!